Vai dar certo isso. Está gravando. É isso? Acho que. Nossa, vai dar certo. Tá bom. Hoje não, acho que tá tudo pronto. No caso era só sair da cama e sentar, né? Pessoal, bom dia. Agora eu chamei com vocês. Eu não sei se tem alguém que não estava na sexta. Que não estava na sexta antes. Isso é contigo, tá bom? Tudo jóia. Você não estava na sexta-feira também, né? Não. Tá, então. Depois da chamada eu vou conhecer vocês, eu vou pelo menos comentar de vocês. Para quem ainda não me conhece, professor Fábio, estou aqui no IF, vou completar 12 anos já, bem do comecinho. Aí fiquei 7 anos fora em Freiburg, fui implantar o campus lá, fiquei na direção, voltei ano passado, 15 dias depois de aula, parou tudo, né? Dava aula para algumas figuras aqui, para o Henrique, o Eric, o Bruno, não tá? Não. O Bruno não veio ainda, mas acho que o Rafael, eram esses. E os demais agora são conhecidos, a gente vai nos conhecer aos poucos. A nossa disciplina é Linguagem de Programação 1, uma disciplina de 90 horas, vamos entender por que tanta carga horária assim. No curso de Ciência da Computação, a maior carga horária é de 90 horas. Então não tem, e são poucas disciplinas, na verdade, então não tem tantas com tanta carga horária. Ela, apesar do nome, ela não é uma sequência, digamos, natural de algoritmo. Uma sequência de algoritmo seria estrutura de dados. Vocês não têm agora estrutura, né? É só na terceira fase. Então, estrutura de dados, e tem a 2 também, né? Essas sim seriam a sequência de algoritmo. Linguagem de programação. Por isso, quando o aluno procura a gente, professor, reprovei em algoritmo, dá para fazer linguagem de programação? Dá, claro que a gente vai programar, obviamente, né? Mas a parte algoritmo, a complexidade de algoritmo, ela não é tão cobrada na disciplina. A principal questão da disciplina é a orientação a objetos. É um paradigma que a gente vai estudar, aí já pensando não só em algoritmo especificamente, mas na construção de sistemas. Agora, o algoritmo a gente sempre vai no ponto, né? Resolver um problema específico. Agora a gente vai pensar em algo mais abrangente, pensando em todo o sistema. Mas sobre a orientação a objetos a gente vai conversar nas próximas aulas. Hoje a ideia é realmente apresentar a disciplina, mostrar como é que eu trabalho, como é que eu vou organizar a disciplina no Siga, como é que vão ser as aulas, avaliação, projeto, toda aquela história. E fazer uma breve apresentação do Java, que é a nossa linguagem. Precisa ser Java? Não. Poderia ser, obviamente, qualquer linguagem orientada a objeto. Até porque o foco da disciplina é orientação a objeto e não Java. Mas eu acho que Java, para orientação a objeto, ela é a melhor custo-benefício. A gente tem linguagens mais simples, que elas são orientadas a objeto, como o PHP. A PHP vocês vão ver em linguagem de programação 2, acho que já semestre bem. Então vocês vão ter tempo para conhecer PHP. E o PHP, a gente vai ver as características, ela não é 100% orientada a objeto. Você pode não programar orientado a objeto com PHP. Isso para quem está aprendendo a orientação a objeto é um risco. E no Java a gente não corre esse risco. A gente é obrigado, para você dar um oi, um olá mundo, você tem que fazer uma classe. O que muitas vezes é criticado, e eu entendo. Mas para a questão didática eu acho que isso é ótimo. E claro, o Java talvez já não seja mais aquela potência da principal linguagem do mundo, e já não é mais. Eu até olhei o ranking, ela está em terceiro lugar agora, foi esse ano. Mas ainda tem muito espaço para o Java, bastante. Eu converso muito com os amigos da época que eu era analista, programador, e estão no mercado ainda. Então, o mercado por Java, ele tem fortes concorrentes ou concorrentes maiores, mas ainda persiste gigante. Então, Java ainda tem muita história pela frente. A gente vai justificar mais um pouco a linguagem, mas eu acho que não dá para a gente sair de um curso de ciência de computação sem conhecer Java, sem conhecer o Python, como vocês vão conhecer. E vocês vão entender como o pessoal que veio do técnico,
quando vocês têm uma base muito boa de algoritmo, de sistemas, de orientação a objeto, a linguagem pouco importa, né? A linguagem. Você vê esses canais de YouTube, os caras mesmo falam, né? Não se apaixone por uma linguagem. Claro que sempre vai ter uma queridinha, sempre vai ter uma linguagem que você gosta mais, que você sabe mais. Mas quem vai dizer que linguagem você vai programar é o teu chefe, né? A não ser que você seja um empreendedor. Senão você vai chegar na empresa e o cara vai dizer, nós vamos programar em COBOL. Beleza, chefe, vamos estudar COBOL. Mas eu particularmente gosto de Java, obviamente que isso influencia, mas para orientação a objeto eu acho que ela é joia, beleza? Então nossa disciplina 90 horas, 120 aulas, pelo menos inicialmente no final do ano o horário dá uma quebrada, mas no final, mas inicialmente a gente tem 6 aulas por semana, né? 3 hoje, 3 na sexta, então é bastante aula. O que é vantajoso porque a gente pode retomar um pouco. E a gente vê que o primeiro conteúdo da disciplina é focar o que eu chamo de fundamentos em Java, que é o básico do Java, como criar uma classe, como criar uma função, que a gente vai dar um outro nome, como declarar variáveis, tipos de dados, estruturas de repetição. Vocês estudaram C, né, em algoritmo? Java é uma neta do C, então, como fazer for, if, praticamente não, dá para dizer que é igual. Do C derivou o C++, que é uma linguagem híbrida, é orientada a objeto e não assim como o PHP. E Java derivou do C++. Então, as semelhanças são gigantescas. Então, nesse primeiro momento de fundamentos, a gente vai pegar o básico da linguagem, né, para não ficar se enrolando com detalhes mais para frente. E aí vai poder revisar um pouco de algoritmo, ver o que de repente a gente pode dar uma reforçada para daí entrar na orientação objeto. Então a vantagem é que a gente tem bastante tempo aí para desenvolver a disciplina. Então ementa, eu vou ficar lendo muitos detalhes, o plano já está na página da disciplina, que eu vou mostrar. Mas é ementa, programação orientada a objeto, classe, objeto, encapsulamento, generalização, herança, polimorfismo, composição, agregação. Então, são tudo conceitos da orientação objeto que a gente vai estudar e praticar. Interface gráfica, seu desenvolvimento de programas, acesso a banco de dados. Esses dois últimos pontos, interface gráfica e banco de dados, a gente joga para o final, por dois motivos. Vocês têm banco agora, então vamos começar com o banco. Então, para que vocês consigam desenvolver alguma coisa em Java utilizando o banco, vocês têm que estar bem adiantados na disciplina do banco de dados. Então, você tem que jogar o máximo para o final possível, quando pelo menos vocês tiverem o mínimo ali de conhecimento em SQL para fazer consultas, sessões, etc. E a interface gráfica ainda é um problema nesse momento. Eu gostaria que essa disciplina ela fosse da terceira ou quarta fase, para que a gente pudesse ter mais base para fazer coisas diferentes. Porque assim, o que sempre foi visto de interface gráfica em disciplinas de orientação a objeto no começo do curso? Interface desktop, que no Java a gente chama de Swing, que eu acredito que vocês viram com o Crawl, né? No segundo. Só que isso não existe mais, né? Pouco se desenvolve para desktop ou nada. Desenvolve web e mobile. Só que não faz muito sentido a gente desenvolver o web agora, até porque o web, vocês tiveram vão ter web design agora, né? Então tem toda a base web design, depois de arquitetura web que vocês vão aprender do ano que vem, programação 3. Então não faz sentido a gente fazer nada web e muito menos mobile. Também vocês vão ter linguagem de programação 3, mas que também carece de uma base grande. Então a gente vai para o desktop. Só que aí a gente vai usar ferramentas que eu vou apresentar hoje. Para isso, a melhor delas é o NetBeans. Então a gente não vai perder muito tempo com isso. Certo? No passado, quando eu comecei a ensinar Java há 15 anos, que a coisa fervia mesmo, a gente demandava bastante tempo para isso, porque o swing do Java ele é extremamente complexo e completo. Não é? Tem uma série de classes lá, o troço é gigantesco. Mas não evoluiu. Eles até tentaram, tem umas vertentes, o Java FX, outras coisas, mas eu acho difícil isso retomar. Eu sei que eles consigam fazer algo que migre direto para um mobile, mas enfim. Então isso aqui tem bastante, no caso, não de orientação objeto, claro que aplicando conceitos,
Mas o próprio Java tem bastante teoria, mas não vou gastar nosso tempo com isso, porque eu acho que realmente não vale a pena. E aí, provavelmente, a gente vai usar isso aqui para fazer o nosso projetinho no final da disciplina. Meu e-mail, né? Importante aqui, quando precisar contato, mas a gente vai... Oi, prof. Eu estou aqui, pode falar, estou até explicando a oportunidade, mas mais fácil você consegue. Até se iniciar também. Tá. O e-mail, né, quando precisar entrar em contato. O meu contato com vocês sempre vai ser pelo SIGA, como a gente vem fazendo, ou quando for mais urgente, eu uso o nosso presidente para achar vocês no WhatsApp. Mas se não, por e-mail. E algo que tem vários pontos, né, positivos que a pandemia trouxe, é a organização da disciplina. Eu usava Moodle, eu acho, não sei se algum professor chegou a usar Moodle com vocês. Eu, na época que eu dei aula para eles no ano passado, no terceirão, eu usava, gostava, só que como tornou essa obrigatoriedade da interação pelo SIGA, eu aprendi a estruturar a disciplina pelo SIGA e gostei. É mais simples, ele é mais limitado, para fazer prova o Moodle é melhor, mas fica mais simples, você lança atividade, ele já lança a nota automaticamente para vocês, então vai ser tudo pelo SIGA, tá? Inclusive, pessoal que está em casa, parecendo apresentando. O pessoal que está em casa, o vídeo depois dele. Parece que está demorando, né? Quando a gente termina as aulas remotas com vocês, em 5, 10 minutos, o Gmail já manda e-mail. Só está aqui a gravação da reunião. Agora está demorando horas. O que aconteceu? Vamos ver se foi só um enrosco deles. Mas assim que terminar, eu já disponibilizo também lá na página da disciplina. E a gente vai ver a organização lá de aula por aula. Então, essa é a nossa emenda. E, pessoal, vão perguntando, tá? Eu gosto de conversar, eu gosto que vocês conversem também. Senão, a garganta não vai aguentar depois de tanto tempo de falar alto. Objetivos. Conhecer os conceitos de paradigma orientado a objeto, aplicar desenvolvimento sistema de aplicações, utilizando a linguagem Java, com o uso da linguagem de modelagem UML. O UML é uma linguagem para diagramação de sistemas. Unified Modeling, linguagem de modelagem universal. Vocês vão estudar ela mais a fundo em disciplinas como engenharia de software. Mas o básico a gente já vai ver alguns diagramas só para a gente entender os sistemas. Nada que a gente vai se aprofundar. Objetivos específicos. Introduzir uma linguagem orientada a objeto. Apresentar a linguagem Java e o UML, aplicar os conceitos de orientação objeto com Java, usar como objetivo uma ferramenta e modelar por meio de diagramas UML comportamentais estruturais. Então, eu vou mostrar hoje uma lista de ferramentas que existem para o Java. Né? E aí, tem 3 ferramentas principais do JetBrains, tem a NetBeans e o Eclipse. E aí, dependendo da disciplina, eu entendo que não funciona melhor. Para nós, o NetBeans, por conta da interface gráfica, ela é mais interessante. Mas ele pode usar um tempo Eclipse. Elas são muito parecidas no final das contas. Professor, eu pedi para você aceitar no link, né? Beleza. Show de bola. Ué, não tem ninguém para aceitar. Agora sim. É o teu amigo. Bem ele. Eu só adicionei na reunião o pessoal que falou que ficaria em casa. Esses aí. Pouco eu fique sabendo que eu não veio. Opa! Fala aí, bom dia. Bom dia. E o IntelliJ, que é uma ferramenta mais atual, que é da JetBrains, que é da Microsoft. Tem ferramenta boa para Java, para Python, para PHP, para C, para tudo. Ela é muito pesada. Né? A gente vai falar sobre o peso do Java, que sempre foi um dilema. Mas o JetBrains, quando essa disciplina também foi 100% do modo ano passado, que aí eu tentei usar o JetBrains, que eu não conhecia, nunca tinha trabalhado com ele.
junto com o Google Meet gravando aula, o computador fervia. Então o Eclipse eu acho que é a mais leve e o NetBeans por ali. Então a gente vai fazer alguns testes. Justificativa do componente, os detalhes a gente não vai se ater, vocês podem olhar um pouco mais adiante. Então, conteúdo. Agora, o que a gente vai trabalhar especificamente? Como eu comentei agora há pouco, a primeira parte da disciplina vai ser para a gente explorar o básico do Java. Ou seja, essencialmente a gente vai fazer no Java o que vocês fizeram no C. Né? Desde começar um programinha básico, a mensagem, ler coisa do teclado, declarar variável, operações matemáticas variáveis, estrutura de repetição, decisão, vetores, manipulação de string. Basicamente isso. Conhecer o ambiente Java, saber como compila, executa. Isso na linha de texto ele faz 2, 3 vezes, depois vai para o ambiente. Então, só para a gente poder desmistificar e conseguir trabalhar o resto da disciplina, né, já tendo essa base que certamente vocês não terão dificuldade alguma. Aí a gente entra na orientação objeto. Aí vocês vão perceber que na orientação objeto inicialmente tem muita teoria. Como eu falei, como a gente tem tempo, a gente vai tentar sempre a teoria, depois vai para a prática, teoria, vai para a prática. A gente vai ouvir os conceitos aí, os nomes bonitos, umas promessas incríveis, e a gente vai achar que no Java ou na orientação objeto quase não precisa programar, de tanta maravilha que é. Não é bem assim, não é nenhuma bala de prata. Ajuda, melhora, a gente vai entender o porquê. Porque, acho que a primeira pergunta é por que estudar orientação objeto? Ela sempre existiu? Não. Na época, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, o Java ele foi lançado em 95, né? Foi a primeira linguagem comercial orientada a objeto. E foi estourar ali em 97, 98. Eu entrei na graduação em 97. Ou seja, a orientação a objeto era teoria. Eu não tive disciplina de orientação a objeto, e eu acho que não tive. Enfim, a gente viu alguma coisa em C++. E o que era programado naquela época? Era programação estruturada ou procedural, que é o que vocês fizeram com o C. Né? É o que o pessoal fazia com o Pascal, com o COBOL, com o Clipper, com o Visual Basic, né? o Pascal e o Prodelphi. Então, era a linguagem ali que dominou basicamente o início da computação, anos 60, 70, 80, 90. Em 2000 veio a orientação a objeto e é o paradigma que se mantém até hoje. Com a tal ciência de dados, que eu tenho certeza que vocês têm visto bastante, propaganda, deve ter alguém que já está estudando, porque é legal. É um mercado, tem até curso superior já em ciência de dados, então é um mercado do futuro, realmente. Aí ele está trazendo um paradigma que sempre foi muito acadêmico, e sempre foi muito teórico, e que vocês vão ver. Não lembro qual fase, se é na quarta ou na sexta, que é o paradigma funcional. Né, que é onde o Python ganha bastante. Eu programei estudando Python, né, há 20 e poucos anos. Nunca vi nada, nunca vi ninguém. Uma vaga de emprego para programador em Lisp, que era a grande linguagem, pelo menos na academia, se falava Lisp. E hoje, realmente, porque é muito recente, é 1, 2 anos que a coisa ganha espaço. O paradigma funcional tem esse nicho de mercado muito voltado para a ciência de dados. E aí o Python domina, tem a linguagem R, linguagem Q, o Java da versão 8, eu acho, tem algumas coisas voltadas para o paradigma funcional, mas não é a praia do Java. Então, as linguagens desse paradigma, como eu falei, vocês vão estudar, agora ganharam esse espaço, então não é mais 100% orientado a objeto como foi o tempo, né? O paradigma funcional, ele ganhou esse espaço. Então, orientação a objeto, ela tem muita teoria. Classe, objeto, abstração, métodos, atributos, encapsulamento, construtores, sobrecarga, sobrescrito, método estático, e esses aqui são os básicos. Depois ainda tem herança, polimorfismo, a classe abstrata, as interfaces. Então, é um rolo, né, Henrique? É bastante coisa. Mas quando a gente consegue entender de fato e colocar isso na prática, a gente começa a perceber as vantagens. Inicialmente, parece um monte de conceito ruim de entender e que na prática não faz diferença. Mas
Vamos acreditar que não é isso. Aí depois a gente traz a UML para poder, fica mais fácil para a gente entender a associação entre as classes, como é que elas se conectam. A gente vai ver que tem tipos diferentes de conexão, dependência, agregação, composição, depois vem herança, implementação de interface e classes abstratas. Aí a gente dá uma pausa para voltar alguma coisa para algumas APIs de Java. Então, de vez em quando, a gente vai dar uma pausa na orientação objeto. Vamos ver isso no Java, que é legal. A parte de tratamento de exceções, né, tratamento de erros. E aí são características de linguagem mais modernas, né, que deixa a linguagem mais robusta. O C sempre vai ser. O C é a linguagem mais utilizada do mundo ainda. É incrível como o Java desse C não morre nunca. É incrível. E ele não é à toa. É uma linguagem muito bem construída, né, extremamente poderosa, assim como é o C++, só que o C++ ele é muito grande, ele é difícil. Eu vi um pouco C++ na graduação para ver um pouco da orientação objeto. Mas tem que dominar muito a linguagem para fazer uma coisa legal, senão... Bem, a boa parte dos sistemas operacionais, Windows, Office da vida, foram feitos em C++. Códigos, enfim. Só que ele é difícil. E essas linguagens, elas, por serem extremamente complexas e poderosas, elas também são muito suscetíveis a cometer erros. Então, diz que elas não são tão robustas assim, porque para a gente errar com um ponteiro e dar uma tela azul é muito fácil. Linguagens mais modernas, como Java, a gente vai ver que ela tem essas características de robustez, porque ela esconde alguns detalhes que para nós programadores é uma maravilha. Vai ver isso hoje ainda. Um API muito útil do Java, extremamente útil de usar sempre para sempre, são as coleções, que basicamente são a estrutura de dados que vocês vão aprender a construir no próximo semestre. Então, eu não vou me aprofundar, só vou diferenciar rapidamente e pegar as que a gente mais precisa, que são listas e as tabelas de expressão, essas duas. Eu vou falar rapidamente e vou deixar, provavelmente, o professor Manassés, que é o algoritmo de vocês, vai seguir em estrutura de dados. Só que lá vai ser em C, lá vocês vão construir as estruturas. É uma disciplina, para quem gosta de programar, é fantástico. Eu acho que é das mais legais. Para quem não gosta, aí dói um pouquinho, mas como eu vi que todo mundo gosta, então não vai ser problema. Aí o Java traz isso tudo pronto. Né? Java devia ser mãe em alguma língua, né? Porque é uma mãe. E eu vou trazer isso porque é ultimamente para a gente utilizar, principalmente quando eu vou trabalhar com banco de dados. Aí chega o conceito de herança, que talvez seja o conceito mais famoso da orientação a objeto. E quando a gente fala dele, parece, como eu disse agora há pouco, que vai... tá. Demais isso é. Começar a acender. Parece que ele vai resolver todos os problemas do mundo, não é, mas ele ajuda muito realmente a organizar a nossa aplicação. E assim, vocês já devem ter ouvido falar muito em frameworks, né, que são... A tradição de framework é arcabouço, esqueleto. É como se fossem aplicações pré-prontas. Um conjunto de bibliotecas, né, de funções e classes e programas que geralmente se repetem na maioria das aplicações e que já vem pronto para a gente só utiliza. Então, na construção de frameworks que tem para praticamente qualquer linguagem, o conceito como herança é bastante forte. E aí, acho que por fim, os últimos conceitos ali da orientação a objeto, classes abstratas, interface e polimorfismo. Né, polimorfismo é um nome que sempre chama atenção por ser muito feio. Mas esses dois, né, a herança é um conceito base para esses dois aqui. E na prática, são eles que são utilizados aí bastante. Né? Para quem trabalha com orientação a objeto, nua e crua, classes abstratas e interface é um conceito extremamente importante. E aí a gente encerra a orientação a objeto de fato, e aí volta para o Java com interface gráfica, com a parte de conexão, banco de dados,
e mais algumas APIs interessantes ali para manipulação de arquivo, alguma coisa que a gente acha legal. Daria para avançar além disso? O pessoal que veio do técnico, eu vou estar de vez em quando fazendo diferença a vocês, tá? Não tem nenhuma novidade para vocês aqui. Não tem, porque orientação a objeto é orientação a objeto. Então, provavelmente, boa parte vai ficar maçante. Daria para dar sequência? Daria. Tem conceitos, né, que não são, digamos, originais de orientação a objeto, mas que com a evolução das linguagens, dos frameworks, eles foram sempre trazidos para orientação a objeto, como injeção de dependência, inversão de controle, que aí acho que vocês vão ver. Que são, por exemplo, conceitos que foram implementados ou foram criados, basicamente, pelo framework que hoje é o maior framework do Java, que é o Spring. E eu vim sem canetão. Só para ver como estamos fora de forma. Mas é Spring de primavera mesmo, né? Para quem lembra ali do inglês. O Spring ele começou como um framework muito simples, início dos anos 2000. Ele cresceu, trouxe esses conceitos, como eu falei, da inversão de controle e gestão de dependência, que simplificaram muita coisa que o Java tornava complexo. E o que aconteceu ali? A gente vai falar um pouco da história do Java, né? A Oracle comprou Java, o que foi, acho, péssimo para a linguagem. O Henrique me perguntou na sexta, professor, que versão do Java? Eu disse, nem sei. Você vai no site do Java, tem 5.000 versões. Antes o Java lançava uma versão a cada 5 anos, agora lança 2 por ano. Eu vou ficar com a 11, Henrique, porque é a última LTS, né? Vai explicar para quem não sabe que é LTS, mas está na 16, né? Você falou? É só para mostrar um pouco da bagunça que a Oracle fez com o Java. E aí tem um pacote do Java, que é o Enterprise Edition, para grandes aplicações, que ele foi se tornando muito, muito complexo. E o Spring pegou e simplificou isso. A comunidade adotou. E hoje, praticamente, o Enterprise Edition saiu do Java oficial e quem toca ele é o Spring. Então, o Spring é um mundo quase maior do que o próprio Java e traz muita, muita coisa legal, muita coisa pronta. Hoje, no mercado, há uma empresa grande que trabalha com Java, Netflix. Netflix trabalha com 1000 tecnologias, né? Mas boa parte da base dela é feita em Java com Spring. Então, o Spring é um negócio profissional, poderoso. Eu vejo um pouco de Spring com vocês na 7ª fase, em sistemas distribuídos, quando a gente vai ver Web Services, API REST, já devem ter ouvido falar. JavaScript trabalha muito com isso, de outras linguagens, mas no Java é com Spring, então a gente vê especificamente isso. Então é algo que daria para evoluir a partir daqui. Mas não está previsto na emenda, a gente não sabe como é que vai render. Mas se chegou aqui, acabou, está todo mundo professor querendo mais, a gente pode apresentar um Spring para vocês. Né? E os antigos, chamados assim, se quiserem já ir entrando nesse mundo, professor, não, eu quero revisar. Beleza, revisando junto. Não, professor, eu quero alguma coisa nova, que sei. A gente conversa a parte depois e eu vou passar o material para vocês, tá? Então fiquem à vontade, porque quem vem do técnico, primeira, segunda fase, da terceira para frente aí já muda. Mas primeiro, segundo algoritmo, a base de banco, web design, orientação de objetos se torna muito repetitivo. Ali para frente aí. Mas aí vocês ganham mais tempo para estudar cálculo, estudar física, né? Que precisa também. Então, oficialmente, o nosso conteúdo termina aqui. Dependendo de como a gente conseguir render, a gente vai brincar com outras coisas. Ah, tá, tem mais um pouco aqui, alguns diagramas em UML. Mas aí também é coisa rápida. Metodologia. Isso aqui eu cortei e ficou ainda do ano passado. Porque necessário pandemia. Mas é que quando eu construí, eu achei que a gente ia ficar meio lá, meio cá. Mas como a gente conseguiu fazer 100% online, então nossas aulas vão ser sempre laboratório, desse jeito, mostra, vocês fazem, mostra, vocês fazem. Tá joia? Interdisciplinaridade, provavelmente vai ter essa conexão com banco de dados, né? Mas com a disciplina a gente vai ter essa proximidade mais para o final. Avaliações, a parte que todo mundo gosta de ver, né? Eu não gosto muito de fazer prova. Eu sempre prefiro não fazer prova. Foi assim com
o terceirão, assim com os sistemas distribuídos. Mas, essa disciplina, ela tem essa parte teórica que precisa, né? Não quero aquele negócio decorado, o que é orientação a objeto, o que é uma classe. Não é isso, tá? Mas precisa ter uma base. E eu coloquei 2 avaliações, tá? Claro, o que é o plano de ensino? Um contrato professor-aluno, né? Se está aqui, a gente tem que seguir. Mas ele não é tão estático assim, tão inflexível. Mais para frente, entender, professor, essa segunda prova não precisa, vamos fazer o trabalho, fazer outra coisa. Se for de acordo unânime, aí a gente revê. Mas, inicialmente, o que a gente tem? 2 provas, uma na metade e uma no final, cada uma peso 3. Um projeto final, um trabalhinho. A gente vai pensar no tema aí que seja legal. Peso 3 também. E o último pezinho, para fechar os 10 pontos, lista de exercício. Eu vou passar de vez em quando. Então, próxima aula a gente começa com fundamentos de Java e já vai uma listinha. Ah, tem um negócio, listinha de exercício. Vocês vão entregando, né? Depois eles somam com algum no final. Beleza? E aí, média moderada, sem muito segredo. Então, essa segunda avaliação, né, a gente deixa ela mais ou menos aí de coringa para ver o que a gente consegue fazer mais para o final. Livros. No dia que a gente fez o tour lá, eu comentei com vocês que na biblioteca tem bastante livro de Java, né? Tem os clássicos, esse Deitel, que é um livrão desse tamanho, o Core Java, são livros que já existem desde que Java é Java. Esses 2 primeiros, então, o Deitel já está na 8ª edição, isso que é 2010, né? Mas o fato é que livros específicos de linguagem, assim, eles foram morrendo, tá? Tem algum de alguma tecnologia, de alguma coisa mais específica. Livro de Java, livro de PHP, livro, você já não tem tanto assim. Quando é uma coisa mais aprofundada, assim. E esse livro, que é um livro brasileiro, do Rafael Santos, e para orientação a objeto, ele é muito legal. Tem outros livros, deixa eu ver se está aqui. Então, Use a Cabeça com Java. Esses 2 aqui são livros dessa série Use a Cabeça, os 2. Um de Java e outro padrão de projeto. Aqui, digamos que é uma orientação de objeto mais avançada, misturada com engenharia de software. Seria algumas coisas que eu não poderia ver também, mas eu acho que já passa um pouco. Mas são 2 livros bem interessantes também. Então, o livro não falta. Além de uma série de apostilas e livros gratuitos eletrônicos que tem na internet. A gente vai agora lá na página da disciplina, e aí eu vou mostrar que eu já deixei um link de uma pasta no meu Drive que tem essas apostilas. Então não é por falta de material, que no passado era complicado. A disciplina é isso, ou é essa, né? Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Mas estou aqui se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão. Professor, a gente viu disciplinas nesse formato, não foi legal, eu podia fazer assim. Tá? Essa avaliação de vocês da disciplina do professor, ela pode ser a qualquer momento, durante a aula, manda um WhatsApp, manda um e-mail. Professor, vamos mudar isso porque não está legal. Professor, vamos fazer desse jeito. Tá? Eu sou bem aberto a essas sugestões e críticas. Na verdade, eu gosto. Eu acho que só assim a gente consegue ir melhorando a disciplina. Agora vamos dar uma olhada aqui no Siga, só para mostrar rapidamente para vocês. A nossa aula é até às 10. Hã? Top, né? Beleza. Hoje, primeiro dia, a gente talvez não chegue até lá. O que eu mando para vocês aparece ali em cima. Então, a disciplina, deixa eu mostrar os tópicos. Eu já lancei. Ela tem lá 120 aulas ministradas, então, dividido por 3 aulas, que é cada dia, dá 40, né? Então, já tenho aqui, eu não sei se está as 40, talvez até precise lançar mais. Não sei se deu 40. Então, eu já lancei todos os tópicos ali.
Eu acho que... Enfim, a gente vai lançando durante... A gente vai ter alguns sábados, né, de aula, enfim, você vai ver. Mas eu lancei todos os tópicos baseados ali no nosso conteúdo programático, né? Dificilmente vai ser seguido à risca, assim, né? Ah, vai precisar de mais um dia para parar de monitorar objeto, ou foi dia demais, a gente tira e vai mudando. Mas é mais para vocês terem noção, né, o que vai ter mais carga horária, o que vai ter menos. A avaliação, então a primeira está aqui prevista a metade, mais ou menos a disciplina de 19 no 11. E aí a gente já sabe que dali para cima é o conteúdo da prova. O projeto está ali para o final e a segunda avaliação. Mas para vocês terem uma noção aí do que vai ser a disciplina. E aí aqui no principal eu vou lançando, né? Então a recepção foi da semana passada, eu coloquei ali. Aí começando hoje efetivamente a aula 1, foi o conteúdo. Aí sempre vai dar o link para o pessoal que vai estar no remoto por enquanto. E aí os arquivos associados à aula. Né? Tem o plano de ensino, os slides, que a gente vai começar agora. E aqui tem um link, que é do Drive. Deixa eu ver se está funcionando. Tá. Então aí tem bastante apostila de Java, de alguma coisa já de Java Web, de orientação a objeto. Tá? Então isso aí é todo material gratuito. Então nada de pirataria. Oi, Jaquel. Vamos chegar a trabalhar um pouquinho. Não, tranquilo. Fica à vontade aí, pessoal. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Aqui qual que é a turma? Ciência de computação? Segunda fase. Me empresta, obrigada. Gente, Se é a segunda fase é 2020, né? As 2021? carteirinhas também deles, né? 2021? 2021, Sim. Vai ter carteirinhas, tá? E máscaras de tecido, né? Para ajudar aí na prevenção da Covid, tá, gente? Essas máscaras, elas são... Essa essa aqui, turma delas, né? Da Eliana também. Isso aí. Só que a gente deu de amarrar justamente para não ajustar, né? Mas se quiser depois colocar definitivo, ó, eu coloquei um elástico aqui, por exemplo, fica definitivo, né? A Eliana está amarrando, Assim, ó. de cada um aí, né? Ela é bem boa, dá para falar bastante, mas não cai, né? Que geralmente eu fico descendo, né? Escorregando. Respiração também é boa. Eu vou pedir um favor para o senhor, então. Bem legal mesmo. Tá? Teve mais aluno do que a Daisy fazer, pensava. Ajudar aí na... Então, será que o senhor pode ir lá precisar e encher para nós de máscara de novo esse saco aqui? A sua já está aqui, tá? Pode ir para encher. Encher mesmo? Precisar. Dar umas explicações para vocês aí de como os procedimentos, né, como executados e o que vocês vão fazer normalmente, né, a partir de agora, aí que a gente está retornando. Primeiro, chegando lá no IFC. Vocês viram lá que quem entra do carro, coloca o para fora lá, o cara vai medir a temperatura, vocês, né, que é de praxe. Há controvérsia se funciona ou não, mas como é a orientação, a gente está fazendo. Se pelo menos aparecer alguém com temperatura alta, a gente está medindo e vai ser encaminhado, não vai ser deixado entrar no campus, né? Porque é uma chance de alguém entrar contaminado, existe, né? E aí sim a gente consegue barrar, né? E evitar que as pessoas peguem, né? A Covid, aí, se a casa for, né? Vocês viram então que tem aqueles totemzinhos, quem chega a pé, né? Chega lá em média a temperatura, tem que ficar 10 centímetros longe do aparelhinho ali para medir. Tem álcool gel. Álcool gel, por sinal, tem tudo que é canto, né? Vocês vão ver que todas as portas da entrada tem um dispenser de álcool gel. Lá no bloco também. Então, usem, tá? Isso aí vai garantir que vocês eliminem qualquer vestígio de vírus na mão, que você tenha encostado em algum lugar, né? Acho que é bastante importante. Outra coisa, o nosso sistema de comando operacional fez essas marcações aí para não usar computadores, né? Alguns. Então, gente, respeitar, tá? O distanciamento. Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Você tem que ter consciência que você está se protegendo e protegendo os colegas, né? Você não sabe quais são os sintomas das pessoas. Infelizmente, o coronavírus ele faz isso, né? Tem algumas pessoas que não sentem nada e outras que morrem, né? Ou seja, de sintomas zero a máximo. Então, ficar atentos, tá, gente?
Bebedouros, né? Bebedouros também tomar cuidado, gente, porque é um local que já foi verificado, que é um grande, muito propício à contaminação. A pessoa chega muito próxima de quem vai tomar com a boca, né? Então nós orientamos que tragam garrafinhas ou copinhos na caneca aqui, para pegar a água dali e não tomar no local, tá? E depois que você usou, você vai apertar sua mão, todo mundo vai com sua mão lá, né? E a gente não sabe como está a mão de todo mundo aí, né? Então, apertou, encheu a garrafinha, vai no álcool gel lá para limpar e desinfectar. Tá bem, gente? Tome muito cuidado mesmo, tá? A gente pretende manter as aulas, né? Sem precisar voltar atrás, porque é um risco, né? Se a gente iniciar as aulas aí e começar a ter algum caso, a gente talvez vai ter que parar de ter aula presencial e voltar a estaca zero, tá? Hoje, vocês estão iniciando como se fosse na fase 2 nosso. Nosso plano é fase 1, que era só remoto, fase 2, que é essa aqui, que tem algumas, fase 3.1, que daí é 30%, fase 3.2, que é a que a gente está hoje, que é 40%. Só que nós, como tinha as férias aí, né, vocês iniciaram, quando iniciou a fase 2, nós iniciamos as férias, ou seja, nós iniciamos as aulas, né? E as fases avançaram automaticamente, tá? Então, quer dizer que hoje nós estamos na fase 3.2, na semana que vem, quinta-feira, muda novamente de fase. Pode ser que a gente vá para a fase 3.3, que é 50%. Nessa hora, gente, todas as turmas irão para a escola, todas, e todos os dias da semana. Vocês, por exemplo, eu não lembro de cabeça, ciência da computação, eu acho que vai entrar no rodízio. Tem um grupo que vai entrar em rodízio de uma semana sim, uma semana não, e outro grupo não, tá? A gente está organizando. Então, vamos dizer que vocês vieram no rodízio, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai ter aula normal. Na outra semana não teria, tá? Mas eu não lembro, a ciência da computação está sendo organizada, ver se vai ser direto ou se vai ter que intercalar, tá? Mais que tem que perguntar para vocês, videira. Não sei se vocês estão acompanhando os casos de videira. Tivemos 5 dias seguidos sem nenhum caso de contaminação em videira. Ontem, que foi depois do final de semana, que geralmente tem alguns casos, ontem deu 5 ou 4, não estou lembrado de cabeça. Acho que são 5 casos que teve ontem, tá? Antes disso, 0, 0, 0, 0, depois 1, 2, 1, 2, ou seja, foi bem poucos casos mesmo, tá? Tem 22 pessoas positivadas, todas em casa, ou seja, ninguém internado, está bem tranquilo, está muito bom, né? E para manter essa tranquilidade, depende de quem? A gente. Então, eu acho que o mínimo que nós temos que fazer é usar máscara, cuidar, não apertar a mão, o famoso soquinho ali, daí pronto, nada de se abraçar, essas coisas aí, né? Que com isso a gente consegue manter, né? Porque se ontem teve 5 casos, é porque alguém deu uma bobeada, né? E aí, já viu, né? Se bobear, eu não sei quem foi, né? Mas geralmente quando é 5 de do mesmo grupo, né? Um pegou e passou para vários. Enfim. Se ficarem com algum sintoma gripal, então não venham para a escola, tá, gente? A gente está aqui para a escola mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe se está gripe ou se é coronavírus. Se for coronavírus, vai passar, né? Então, avisa o professor, fala, ó, não vou poder ir na escola porque eu estou com dor de garganta, alguns sintomas aí. Tá bom, gente? Fica bem esperto aí quanto a esses detalhes. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí, gente? Acho que eu falei tudo que eu deveria. Tudo certo? Tá bom. Se tiver alguns sintomas, só daí entra na aula online e assiste. Isso, daí vai depender da aula, né? Se for uma aula que está sendo transmitida, beleza, aula online, né? Se for de laboratório, aí já não vai ter como, né? Vai ter depois depois, né? Aqui, ó. E a ideia é essa mesmo, né? Se tiver algum sintoma, fica em casa para garantir, né? E aí conversa com o professor e tal, e ele vai ter que abrir algumas exceções aí. Só não vai ficar doente só nas provas, né? Olha, me deu sintoma de coronavírus hoje, na hora da prova. Acho que eu já trouxe. Trouxe uma caixa aqui. Então agora vamos começar. Estou falando uma carteirinha já. Oi? 21 aqui. Vamos ver. Aqui você não está transmitindo, não? Tô. Ah, tá. Aham. Eu nem vi que estava aqui. Não, eu nem comentei, mas tô transmitindo e gravando. Pelo menos a galera está sabendo o que está Que acontecendo. nós estamos aqui. Então tá. Não sei como que é.
Aqui a gente tem gente da 20 e da 21, né? Tem, acho que tem um ou outro da 19 até. Tá. Helena, tem gente que está na online perguntando a carteirinha para pegar. Procurar a secretaria. A secretaria, né? Secretaria, então o pessoal deve estar ouvindo aí na aula online, né? Ou não interrompeu ainda, né? Não, deixa eu ver. A máscara? A máscara também você precisa? Sim, sim. Tá, nome. E a máscara, para quem está online, aí pega lá na CISAI. A carteirinha é só pegar e ir até lá que eles vão entregar lá na E a CISAI. Dutra Ribeiro? Não. Moreira? Não. Pieri? Gostei. Já recebeu? Já? Não? Não? Pieri. Tá dando tempo para mim. Não muda muita coisa não, tá, gente? Você ajuda. Não? Nome? Só não gostar, né? Ela preta. Perfeito. Prof, obrigada. Desculpe ter Nada, obrigado a vocês. Pessoal, obrigado, até mais. Obrigada pela gentileza de buscar. Que nada. Seguimos, tomar um gole d'água, tem que tirar a máscara para tomar água, tá? Tá louco, tomara que consiga tirar essas máscaras quanto antes. Deixa eu aproveitar então, fazer a chamada até para saber um pouco o nome de vocês. Alguém não se matriculou? Tá com problema na matrícula, não? Todo mundo matriculado? Beleza. Dia 14. Ângelo Bruno. Presente. Ô, louco. Isso. Beleza, valeu. Pode ser assim, tá? Gostei, já facilita também. Bruno, pega. Bruno estava online ali, né? Presente. Uhum. Beleza, Bruno. Crisley ou Crisley? Não, mas deixa eu falar o certo. É? Então tá. Chamar de Burger. É? Tá louco. Flexível. Christian. Presente. Eu me acostumei com isso. Eric. Francisco. Nem lá, nem cá. Francisco, por enquanto, deixar a falta aqui. Até pra gente ter um controle, depois ver. Gabriel. Beleza? Gabriele. Gabriel e Gabriel. Legal. Guilherme. Guilherme Balática, isso? Guilherme Chaves. Presente. E o Guilherme Amarilho. Nenhum dos três, né? Hã? Dormiu com essa chuvinha até. Aqui, professor. Guilherme Chaves, você tá aqui. Não, beleza, então. Show de bola. Gustavo.
Henrique Pinheiro. Igor. João Luiz. Não? João Luiz Piazzi Ribeiro. João Pedro. Presente. Beleza. Júlia. Cleiton. Cleiton está online. 3, 2, 1. Não. Luan. Presente. Beleza. Mickelson. Rafael. Juan. Juan era da turma passada, né, Juan? Beleza. Vinícius. Beleza, Vinícius. Vinícius foi do integrado? Não, né? Impressão que te conheço. Vitor. Vitor Laucar? Não. William Dutra. William Pieri. Vinícius da Rocha. Presente. Beleza. O Dutra não tá. Alguém estudou no UFC de Freiburgo? Integrado, não? Aqui? Não. Beleza. E às vezes acabo não cumprimentando a pessoa. Olá, professor. É o William Dutra Ribeiro, tá aqui. Ah, tá? Ai, Aham. ai, ai. Agora ficou com falta. Não, já corrigimos aqui. Beleza. Ah, acho que foi... Não, tá certo. Muito bem. Então, agora podemos começar efetivamente a aula, o conteúdo, falando um pouco sobre o Java, né? Tá compartilhado, tá? Então, agora sim, iniciamos o conteúdo, que na verdade é um bate-papo sobre o Java, adora, né, essa parte da história, mas é 5 minutinhos só para a gente contextualizar, saber de onde surgiu o Java e qual era a proposta e como é que ele está hoje. Apresentar o JDK, que é o Java Development Kit, ou seja, Kit de Desenvolvimento de Java, que é o que vocês precisam instalar em casa, para quem ainda não tem. Mostrar as ferramentas disponíveis, e aí vão ficar bem à vontade, até porque eu acho que nos computadores deve ter tudo instalado. Eu acho que tem Eclipse, eu acho que tem NetBeans, não sei se tem IntelliJ. Quem é mais raiz pode usar bloco de notas. Meu primeiro emprego em Java, estava no último ano da faculdade, isso em 2000. Os computadores não aguentavam, porque Java realmente era pesado, e hoje isso é mais mito mesmo. Eu não conseguia rodar nenhuma ferramenta. E, na verdade, não tinha muito. Tinha o JBuilder, que eu acho que era da Microsoft, que eu até acho que evoluiu para o IntelliJ, se eu não me engano. Então, a gente tinha que usar o VI. Quem usa Linux aqui? Alguns usuários de Linux. VI conhecem? Ou Vim, né? Que é um editor modo texto, né? Também se chama de DOS, a tela preta, mas no caso do Linux é no terminal. Então, o que a gente tinha à nossa disposição era o VI. Hoje tem muita coisa boa, melhor ainda, gratuito. Então, a ideia da aula hoje é mais esse papo geral, sair daqui compilando, conseguir chegar em casa também, compilar e rodar um aluno. E aí, na próxima aula, a gente entra efetivamente nos fundamentos de Java. Linguagem Java.
tudo surgiu. Então, a gente vai lá para os anos 90. Como eu falei, a orientação a objeto era mera teoria, né? Existe uma linguagem que geralmente nomeio como a linguagem mãe, o pai, da orientação a objeto, que é o Smalltalk, que poucas vezes eu ouvi falar de ser utilizado em mercado de trabalho. Então, é uma linguagem que ficou muito... Tem muita coisa que fica muito no meio acadêmico, né? A gente pegava o Pascal. Antes do Delphi, o Pascal, eu aprendi algoritmo com Pascal. É uma linguagem extremamente simples. Pra vocês terem ideia, para quem nunca viu Pascal ou Delphi, e eu sempre sincero, né? Ao invés de abrir bloco e fechar com abre e fecha chave, ele abria com begin e end. Então você tinha que digitar a palavra begin para... Então era um troço, var para declarar variável, program. Então ela era bem declarativa, o que para aprender era legal. Então tem muita linguagem que fica muito no meio acadêmico. E Smalltalk também, do que eu me lembro, é a primeira grande linguagem orientada a objeto, 100% orientada a objeto, mas muito na academia. E aí o Java, início dos anos 90, a internet também não estava no mercado ainda, então não era o foco da linguagem, mas naquele tempo ele já acreditava naquilo ali, união de dispositivos eletrônicos portáteis com os computadores. Então eles já imaginavam que dispositivos eletrônicos diversos, TV, geladeira, micro-ondas, forno, iriam ter alguma coisa de computação, né? O que hoje tem, mas que para aquela época era algo visionário. De fato, era visionário. Era tão visionário que deu errado. A gente vai ver que eles estavam muito à frente do tempo, não existia estrutura e nem demanda de mercado, era algo que... Não, os caras estão viajando, né? Estão pensando no filme da época lá, o De Volta para o Futuro, coisa do tipo. Então, foi criado um projeto, o Dream Project, Dream Team, parece Dream Team do basquete, né? Que foi construído para criar esse protótipo dessa proposta, né, que deveria derivar o Java. No caso ali, focando muito na TV digital. Eu vou mostrar uns trechos do vídeo que tem ali, depois se vocês quiserem ser específicos, vocês darem uma olhada nesse projeto. É interessante, pensando que isso foi há 30 anos. Então, para vocês terem ideia, na época, o sistema operacional era o MS-DOS. Isso em 91, o meu primeiro contato com o DOS foi em 92. Cursinho desse que estava na oitava, sétima, lá no quero. E fui fazer um curso de DOS, depois veio o Windows. Nossa, era uma loucura. Celular pesava meio quilo. Isso eu busquei referência, mas eu nem lembro do celular, porque no Brasil não tinha. Deve ser aqueles maior ainda. Então, o que aconteceu? Para desenvolver, os caras fora da bola, né? Para desenvolver o projeto, eles criaram uma linguagem. Precisavam de uma linguagem de programação que fizesse isso, não tinha, eles criaram uma linguagem, essa linguagem eles nomearam de Oak. E aí o Gosling, que é o criador, disse que Oak Carvalho era uma árvore que ele via na frente do computador dele. Às vezes ele fica buscando umas explicações fabulosas para nomes, né? E o cara simplesmente viu uma árvore e disse, vai ser o nome dessa árvore. E esse foi o produto que o Dream Team desenvolveu, chamado de Star 7, né? Que nomeavam apenas como asterisco 7. Então, era quase que um tablet, tinha uma antena de rádio. Deixa eu mostrar aqui. Só que era touchscreen, a resolução era bem razoável para se pensar em 30 anos atrás. E assim, hoje eu falei para vocês que o Java é da hora. Hoje, já tem... Acho que foi em 2008. Tem 13 anos. Mas a criadora da Java é a Sun. A Sun Microsystems, ela domina o mercado... Ela está no mercado da computação basicamente desde o início, ali, junto com o IBM, anos 60 e 70. Era responsável por grandes servidores, grandes computadores, sistemas de Unix. Era um potência. Sinceramente, eu não sei como é que está a Sun hoje, o que ela domina. Mas sempre foi um grande nome na computação. E aí a Sun que criou esse projeto, né? Então a Sun, a partir dela, era dona da Java, que derivou desse projeto aí. Então deixa eu colocar aqui rapidinho, só uns trechos.
Precisa de um site para o seu negócio? Não. Primeiro vá para o wix.com. Não. Meu nome é Sara. Tá. O negócio é bem anos 90 mesmo, né? Hello, I'm James Gosling. And this Esse é um dos pais do Java, né? Star 7s were built as a part of the Green Project at Sun Laboratories between 1991 and 1992. These are a prototype 92, sort of handheld device that was built um dispositivo de mão. Final dos anos 90, anos 2000, tinha aqueles palm top. Não sei se vocês chegaram a ver, ouvir falar, que era um agente eletrônico, parecia um celular. Era muito usado o pessoal do vendedor. Né? O cara chegava, sei lá, do distribuidor de bebida, chegava no supermercado, vendia, anotava tudo ali. Não sei se, acho que não tinha internet mesmo, depois sincronizava, mas era um canetinho, era um tablet com uma função bem específica. E aí o Java tinha desenvolvido também. A placa do ganho, tela de LCD, de toque, aí antena. Ó, nós vamos na cama dele, Luísa. Oi? Luísa, vem aqui. Luísa, vem aqui, agora. Eita, ruim. Pessoal, tem áudio aberto aí, tá? Antes que dê problema. Vai acontecer, né? The motherboard had a lot of really thing up. Vamos só ver aqui. Esse é uma Macrosystem, boot genial. Isso acho que é há 30 anos, né? Aí esse íconezinho, esse mascote, que ele foi criado para ser o guia do aplicativo, né? Eu não sei se ainda tem muito isso. O Office tinha um bonequinho, tinha repetido esses negócios. E acabou que ele virou o mascote do Java, é o Duke, que mantém até hoje. E eu não faço ideia do que seja. That boot sequence actually contains a complete user's manual. What you can do is put your finger down over some open unused space within. Eu não sei na época o que se tinha de tecnologia touchscreen, mas esse aí já. Eu para mim que toque é com o smartphone para cá. Então a ideia é como se fosse realmente tipo um controle, um configurador de TV digital. Né? Ele podia adicionar canais, controlar volume, em vídeos, por demanda, etc. Tá, ele consegue fazer toda a configuração dos vídeos, canais. Eu não fazia ideia. Eu conhecia a história do projeto, mas nunca tinha visto o vídeo. Não sei quando é que conseguiram publicar. Mas eu não tinha ideia que de fato era tão evoluído para a época. Pensar 91, 92, que aí, como eu falei, foi o meu primeiro contato, os computadores eram com tela verde, fósforo, ou laranja, ou branco. Claro, já tinha colorido, mas era muito pouco. E mouse era quase com novidade também, os caras já tinham isso. Não é à toa que não deu certo. Rolagem. E eu achei a resolução também muito boa. Arrastando. Imagina. Hã? E era rápido, cara. Ele era pesado, né? Bem, hã? Aham.
isso aí, depois vocês procurarem o Star 7, vocês vão achar. Esse vídeo eu vi ontem pela primeira vez, eu não conhecia o vídeo de fato, mas eu fiquei impressionado. Mas o fato é que deu errado, né? Não tinha demanda para a época e eu acho que era bem isso, estava muito à frente do tempo. Daí o que aconteceu? O outro mudou de nome para Java, nome mais comercial. Sempre tem a lenda que o nome Java era por causa do lugar onde eles se reuniam e era a marca, a origem do café onde eles tomavam, da ilha de Java. Por isso que no ícone também Java tem a xicrinha com café. E desde então o programador vive à base de café. Então eu acho que o maior mérito do Java foi introduzir café nas nossas vidas. Mas vejam que aquilo foi em 92, e aí Java entrou em hiato, né, ficou ali sem ninguém falar nada até 94. Que aí foi quando estourou a internet comercial, digamos assim, né? O projeto, a história da internet você já deve conhecer, eu vou ouvir, a ARPANET, anos 80, mas quando ela chegou nas residências, nas empresas menores, foi em 94. Aí o que acontece? A internet, eu não sei se vocês já viram algum site, para vocês que não são da época, como é que era a internet nos anos 90, né? Era basicamente HTML. O que tinha de interação era um GIF animado, um negócio colorido assim, o JavaScript era basicamente para validar campo, CPF, ou seja, a interação era zero. Era extremamente estática, texto e link, foto, texto e link, foto. Então aí o Java, mais uma vez, pensou em trazer essa interatividade. O que acontece? Nesse primeiro navegador gráfico, porque também, caso vocês não saibam, a internet a web também tinha navegador em modo texto. Nessa época que eu programava em modo texto, a gente fazia os testes com esses navegadores que eram tipo uma tela do DOS, né? Você acessava ali o site em tela preta, só texto e link, aí nem foto. A foto você clicava e ele baixava. Então, o Mosaic.0, que acabou derivando pro Netscape, que virou depois o projeto Mozilla, que trouxe Firefox, que usamos até hoje, que é o que tem que usar para o SIGA funcionar, pelo menos para os professores só funcionou no Firefox. Aí o pessoal da Sun teve a ideia, assim, vamos trazer mais dinamicidade para as páginas web. E aí o Java criou uma coisa chamada de Applet, que era um programinha em Java, que já aceitava essas interfaces gráficas que eu falei que a gente vai ver o Swing, mas na época era o AWT. Mas já aceitava botões, menus, coisa que em HTML ele pensava, né? Botão sim. Mas uma interface mais elaborada, próximo do que se tem no desktop, era impensável. Ou com o Applet era possível fazer isso, né? Ou seja, você acessava o site que tinha Applet, ele baixava no seu computador, rodava e executava dentro do navegador. E eu acho que foi graças, claro, isso trouxe uma vida nova para a web, trouxe essa dinamicidade, mas, por outro lado, foi isso que queimou o nome do Java também, ao meu ver, essa é a opinião minha, porque isso era muito pesado. O que acontecia? Ele baixava, aí tinha que iniciar a máquina virtual, que a gente vai entender como é que funciona essa máquina virtual, para daí rodar o programa. Então, ficava um quadrado cinza assim no meio da tela, carregando, às vezes, 30 segundos, 1 minuto, o Java. E aí o Applet já morreu tem alguns anos, mas ele era muito usado antes mesmo do Flash, né? Para fazer joguinho. Quando precisava de segurança, por exemplo, isso não tem muito tempo, tá? Em sites de banco, ou sites que requerem uma senha mais segura, que geralmente ele não aceita pelo teclado, tem que ser com o mouse, aquela telinha ali, digitar a senha, geralmente era com Applet, porque trazia essa segurança, trazia essa possibilidade de fazer algo mais sofisticado. Então, até essa época aí, os Applets funcionaram. Depois, devido ao peso e, claro, evolução das outras linguagens, Flash, depois HTML5, CSS, JavaScript, aí se foi o Applet. Mas ele teve essa quebra de barreira, trazendo dinamicidade para a web, né? Coisa que, pelo menos ali
primeira década da internet era bem complicado. Uma das propostas do Java, justamente por esse início dele de se propor a rodar em diversos dispositivos, aí você imagina, né? Uma TV ela vai ter um hardware diferente, uma geladeira vai ter outro, um palm top vai ter outro, um celular vai ter outro, um micro-ondas. Onde eles pensavam que o Java iria se encaixar, então eles tinham que pensar que não, ele tem que rodar em diferentes arquiteturas, em diferentes sistemas operacionais. Não é coisa que, se pega uma linguagem como C, não. C foi feito para rodar em Unix, em Microsoft, digamos. Tal linguagem foi pensada para rodar muito específico. O Java, ele já veio com essa ideia de, não, tem que rodar em qualquer lugar, que acabou virando até quase que um lema, um slogan do Java. Então, hoje, né, ainda tem muita coisa para celular do Java, mas é basicamente isso, e a web no back-end, né? Java no front-end praticamente não existe mais. Front-end é basicamente JavaScript, né? E seus milhares de frameworks. Tem, claro, que obviamente tem outras coisas, mas que dominam hoje front-end é JavaScript. Mas alguns exemplos, né, da variedade de onde o Java atuava ou atua. Aplicações desktop. Eu falei que a gente vai ver um pouco de swing, que não existe mais, mas existe. Vocês ainda, não sei se alguém já declara imposto de renda, ou se já ajudou o pai ou alguém, mas o programa, o IRPF, o Imposto... Pessoa física, eu esqueci o R, é o quê? Imposto de renda, obviamente. Tá difícil, é a chuva. Mas, enfim, eu uso, tá? Eu declaro, eu só esqueci o que é, mas eu declaro no imposto bem certinho. É feito em Java. E é um software que ele inclusive, ele é referência mundial, porque é um software que já vem sendo construído, eu vou chutar uns 15, 20 anos. Hoje, já o tempo tem a versão web, mas a versão desktop é completa. Funciona muito bem, não é pesado, e é feito em Java. Aplicações servidoras, que começaram com servidores pequenos, Tomcat, e aí hoje tem grandes frameworks como, eu citei o Spring, o WebSphere da IBM é um sistema gigantesco. Aplicações web, surgiu com o Servlets, depois evoluiu para JSP, aí vários outros frameworks, o Java Server Faces, Struts. Esse aqui realmente é algo que decaiu, né? Aplicações servidoras só cresceram, se mantém, desktop tem um nicho muito específico, e aplicações web, isso aqui não sei se tem alguma relevância. Para dispositivos móveis, então hoje também já se abriu um leque muito maior, mas no início dos smartphones era Java que dominava, principalmente para Android. E os sistemas embarcados, que seria algo retornando à origem do Java, que era aquela proposta inicial que estava à frente do tempo. Então, esse SBT aqui, que não é TV, mas tem a ver com TV, mas era o Sistema Brasileiro de TV Digital, que era um projeto inovador na época. Hoje eu acho que está meio adormecido, mas foi um projeto inovador, ele foi feito todo em Java. E aí, além de outros vários dispositivos. Aqui é só para, não é propaganda, nada, é só para a gente ter uma ideia de que o Java ela tinha essa proposta que era muito inovadora na época. Hoje não se vê tanto isso, talvez não caiba mais, mas a ideia de atuar em todas as frentes. E aí talvez faltou focar alguma coisa mais para poder se manter. Então, a minha parte histórica comercial do Java, só para a gente ter essa visão geral. Agora vamos ver algumas características baseadas numa definição do Java, da linguagem mesmo, uma definição da própria Sun, da própria criadora, dos laboratórios de pesquisa da Sun, que deu um conceito de Java baseado em suas características, que, novamente, para a época, tinham as coisas que eram bastante inovadoras. Essa questão de ser mais abrangente e, principalmente, de rodar em praticamente qualquer plataforma, qualquer arquitetura, qualquer sistema operacional. Então, Java, uma linguagem, mais fácil ler aqui, simples, orientada a objeto, distribuída, interpretada, robusta, segura, neutra em relação à arquitetura, portátil, alto desempenho, multithread, dinâmico. Alguns números aí, eu acho que vocês conseguem deduzir facilmente, outros nem tanto. Então, vamos dar uma passada rápida
em cada um deles. Deixa eu só... eu não me perder na hora aqui, mas por coisa vocês me falam. Aqui o senhor. Ainda temos ainda um tempinho. Então, orientado objeto, ela está aqui por esse motivo. Como eu comentei no início da aula, a orientação objeto não é um conceito novo, academicamente, ó, desde os anos 60, mas a orientação objeto só veio para o mercado ali no final, meados dos anos 90, quando houve um boom da computação pessoal, né, que chamava na época. Enfim, a coisa se espalhou não só para grandes empresas e academia, como era até anos 80, todo mundo passou a ter um computador, qualquer empresinha tinha um computador, precisava de programa, e aí? O que se tinha de linguagem na época, o que se tinha de metodologia de desenvolvimento de software ainda era muito cru, e o mercado demandando por sistemas para programadores, a coisa não rendia. Então começou-se a trabalhar. Você pega o início da computação, 50, 60, 70, era muito focado na linguagem, né, porque o hardware era limitado, você tinha que fazer coisa com bytes. Para quem já viu os primeiros videogames lá, Atari, não sei o quê, os caras chegavam para um programador e só, olha, tem uma ideia de um joguinho, ele é um bonequinho que sai comendo, e é bem divertido, tem um fantasma, o nome vai ser Pac-Man. Ah, legal, eu faço. Você tem 4 bytes de espaço de memória para fazer esse jogo. 4 bytes, não é 4K, não é 4 MB, não é 4 GB, muito menos 4 TB, é 4 bytes. Então a coisa era limitada, né? Não dava para pensar em orientação a objeto, em modelagem, não sei o quê, uma coisa linda, bonita, não. Eu preciso otimizar o meu programa, né? Aí usava Assembler, C, era o que se utilizava, mas era o foco da época, baseado na limitação de hardware. Essa limitação ela passou cada vez mais a deixar de ser um problema, hoje ela praticamente não existe, né? Ninguém faz nada pensando no hardware, o hardware está lá disponível, é abundante e é barato, né? Se pensar com a época, então o foco mudou. Não, vamos agora pensar em construir grandes sistemas. Né? Se vocês pegarem grandes sistemas na época, for ver o código fonte, meu Deus do céu, é um troço absurdo. É difícil de manter, é praticamente só quem tinha construído ali para conseguir dar conta. E um termo que se usa já há bastante tempo, eles não eram muito escaláveis, ou seja, para crescer era difícil. Né? Hoje, quando a gente pensa na construção do sistema, a gente pensa, é o sistema para ser grande? É. Então vai começar pequeno, mas a gente vai preparar ele para crescer o quanto ele precisar. É uma característica que a orientação a objeto trouxe. Tá? Então, Java já foi criado pensando na orientação a objeto. Ela é simples porque o C é uma linguagem simples, mas não tem muita coisa. Vocês viram ali, não dá para variar muito. O C++ é derivado dela. Só que, como eu falei, o C++ tem várias coisas que dão um extremo, várias características que dão um extremo poder à linguagem, mas também tornam ela muito complexa, difícil de controlar e suscetível a grandes erros. Né? Por exemplo, o C++ tem uma possibilidade de sobrecarga de operador. Então, você pode pegar um operador matemático, outra coisa, um operador lógico, e transformar em outro tipo de operador, que é uma loucura. O Java não permite isso. Ele entende que agrega pouco valor e muita complexidade. Tirou. Herança múltipla de classes. Quando a gente entender herança, a gente vai ver que herdar é você absorver características de uma classe para outra. O C permite absorver de várias. Pura encrenca, o C++, né? Poderoso, mas também complexo. O Java tirou. A coisa mais famosa do C e do C++ são tal dos ponteiros. Eu não sei se chegaram a trabalhar com ponteiro. Legal, né? Não é legal. E vocês vão adorar ponteiro quando vocês forem trabalhar com estrutura de dados, com listas encadeadas, filas, pilhas, listas circulares, árvores e boa sorte. Então, é um troço, mais uma vez, extremamente poderoso. Grandes sistemas são construídos dessa forma. Mas bastou você apontar para um lugar errado na memória, pô, estouro, tela azul. Aquelas telas azul famosas do Windows não é nada mais do que os ponteiros falhando. No Java não tem.
Não tem ponteiro, não tem direcionamento de memória, claro que tem, mas a gente, programador, não tem acesso a isso. Então, né, tirou a mão do programador, já diminui bastante a chance de dar erro. Então, você não consegue trabalhar com ponteiro. Só que se vocês lembrarem, toda vez que você criava um ponteiro, endereçava, não sei o quê, depois você tinha que liberar aquele espaço de memória, senão ficava alocado. No Java, tem a coleta automática de lixo. Então, é um programa dentro da máquina virtual que fica rodando em background, que fica olhando só, esse objeto não está usando, libera a memória. Esse aqui não está usando, libera a memória. Então, simplifica bastante o nosso trabalho como programador, de focar no negócio, aquilo que eu falei agora há pouco, né? No passado, eu precisava do ponteiro, porque cada byte para mim era importante. Agora eu não quero, eu programador, eu quero resolver o problema da empresa, né? Eu quero resolver o problema da minha pesquisa. Eu não quero ficar contando ou escovando bytes, né? Como chamava no passado. A não ser que seja necessário. Muitas vezes ainda tem. Então isso aqui facilita a nossa vida. Robustez. Então essa característica que a gente falou agora, ela leva a robustez. O que é ser robusta? É gerar menos problemas possíveis, ser mais... gerar menos problemas. Efetivamente seria isso. E o que mais dá erro, que gera erro em programa, é justamente essa parte de memória. Então, se eu não consigo... Se ele evita que a gente trabalhe com um ponteiro para torná-la mais simples, se eu não uso o ponteiro, ela vai dar menos problemas, porque ela se torna mais robusta. Uma característica, e aí não sou eu que estou dizendo, né? É mais da engenharia de software, que diz que uma linguagem seja robusta é quando ela é fortemente tipada. O que é isso? No C, quando vocês querem criar uma variável inteira, vocês falam int x, float x, char y. Então você define o tipo de dado que você está usando. Para vocês isso é muito natural, vocês começaram com o C. Mas nem toda linguagem é assim. O PHP não é fortemente tipado. O JavaScript não é fortemente tipado. E até criaram o TypeScript, que eu entendi que a diferença basicamente é essa. Porque não ser fortemente tipado é muito cômodo para a gente programador, né? O pessoal que viu PHP comigo no semestre ano passado, você pega e sai usando a variável, você não declara, você pega e usa, ela é um string, depois já guarda o número, depois já guarda um inteiro, um float. Fácil, mas isso gera problema. Você perde o controle, você já nem lembra como é que do que você declarou esse tipo. Uma linguagem fortemente tipada, como é o C, como é o Java, você define um string, então vai ser string do início ao fim. Isso dá robustez. Distribuída. Essa é uma biblioteca do Java, né, que ainda mantém ela, é uma das coisas que a mantém forte, e é por isso que a gente vai voltar a ver isso daqui a 3 anos, quando a gente se encontrar em sistemas distribuídos. Ela tem, e na 8ª fase também, não sei se o Manassés usa em programação paralela, talvez. Então ela tem bibliotecas prontas para trabalhar com aplicações complexas do tipo aplicações paralelas, né? Aplicações que rodam um pedaço em cada computador para a execução de um problema, ou aplicações distribuídas, né? Aplicações que você, como aplicações web, você roda ela em várias partes distribuídas pela internet. Então aqui entra a parte de RI, que é o Remote Embedded Invocation. Então tem muita coisa legal que o Java traz pronto. Agora, esse aqui, para mim, hoje não se dá bola mais, porque a maioria das linguagens são. Mas isso aqui, acho que foi a grande questão comercial, que realmente divulgou o Java, foi essa característica, de ser neutro em relação à arquitetura. Ou seja, você tem o Java, você é programador que tem um programa em Java, e ele vai rodar em qualquer sistema operacional, qualquer arquitetura que seja disponível à máquina virtual. Mas eles disponibilizam praticamente para qualquer grande sistema operacional arquitetura. Né? Aqui tem os principais, Unix, NET, Linux e Windows. Voltando para o C, vocês fazem um programa em C. Vocês compilam um programa em C, né? E vocês vão entender muito bem esse processo de compilação na disciplina de compiladores. Ele gera um executável que tem um binário. Esse binário que o compilador gera, ele é próprio daquele sistema operacional. Se vocês usavam Windows,
Fazia lá o C, compilava, não sei se usava o GCC, que o compilador C utilizava, gerava um exe, você rodava no Windows, legal. Quero rodar no Linux. Levava o exe, não roda. No Unix, não roda. No Mac, não roda. Porque ele foi compilado para o Windows. O binário que foi gerado, só o Windows entende. Se você roda no Linux, você vai dizer, não, isso aqui não é um programa Linux, não funciona. E muitas vezes, aí, o que você faz? Você recompila. Infelizmente, tem algumas bibliotecas do C e de outras linguagens que, às vezes, você precisa alterar alguma coisa do código. Não é tão comum, mas no passado tinha bastante disso. Ou seja, ela não é neutra à plataforma, ela precisa ser recompilada em cada plataforma. A proposta do Java, eu nem sei se eu trouxe o slogan. Tá aqui. Write once, run anywhere. Escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Então a gente faz o programa Java, compila e morreu. Ao invés de ele gerar um exe, a gente vai ver isso já na prática, ele gera um ponto class. Então ele não gera uma linguagem binária que o computador entende. O que ele gera, o computador não entende. Por isso que tem essa camada intermediária aqui, que é a chamada JVM, Java Virtual Machine. É um programa que vai interpretar esse Java compilado e executar ele no sistema operacional que quiser. Então a gente só compila uma vez, só que ele não gera um class, se ele der 2 cliques, ele não vai rodar em nenhum desses aqui. A não ser que faça os maracutaias, mas naturalmente não roda. Quem executa, porque qualquer programa, você está no seu computador, qualquer programa que você clica para executar, quem roda? O sistema operacional. Qualquer programa. Mas um programa Java, não. O sistema operacional não conhece Java. Ele não gera binário conhecido pelo sistema operacional. Ele gera um binário próprio que é chamado de bytecode. E aí, quem conhece esse binário é a máquina virtual. Por isso que, toda vez que vocês têm um programa que é feito em Java, vocês vão rodar no computador de vocês, por exemplo, IRPF, IRD, de renda. Obrigado, Henrique. Toda vez que vocês pegam um programa em Java, se é que já aconteceu com vocês, eles dizem, tem que baixar a máquina virtual. Né? Por isso, porque um programa em Java, o sistema operacional não sabe. Até foi feito um projeto do sistema operacional que tinha uma máquina virtual embutida, mas isso não foi para frente. Então, você precisa baixar a máquina virtual, porque é ela que vai executar o programa Java. Aí sim, você tem uma versão para cada sistema operacional. Você vai ter um exe para Windows, você vai ter um SH ou alguma coisa para Linux para Unix, outra coisa para Mac, eu não conheço o Mac. Então, apesar que o Mac agora está mudando tudo Unix também, Linux. Então, é essa máquina virtual que vai executar o Java. Então, isso trouxe uma facilidade muito grande. Se você pensar em grandes empresas, a gente tem uma empresa pequena, eu tenho 5 computadores, o Windows e tudo, beleza. Então, tanto faz se é C, se é Java, eu vou compilar e vai rodar. Mas eu tenho uma grande empresa, centenas, milhares de computadores. Eu não tenho controle se todos rodam o mesmo Windows. Ou se tem alguns que precisam de Unix, ou alguns precisam de Mac. Aí o que acontece? Desenvolvo o sistema da empresa, vou executar lá. Isso na época pensando em desktop, né? Na web, pouca diferença faz isso. Aí, vou ter que compilar em cada um, porque cada um é uma versão diferente, é uma arquitetura diferente, é um sistema operacional diferente. E aí o Java diz, com o Java você vai fazer o seu programa, vai compilar uma vez e vai executar todos os computadores da empresa. Então isso, marqueteiramente falando, foi muito, muito, muito forte. Porque o que se tinha na época para fazer sistemas empresariais? Era o C, C++, era o Visual Basic, era o Delphi, ainda alguma coisa de Clipper, tudo, né? Tirando o C aí, que o foco muito forte no Unix, mas tudo para a Microsoft e amarrado àquela versão. Então o Java chegou com essa proposta e realmente foi um boom. Mais uma vez hoje, pouca diferença faz. Então a Java Virtual Machine é esse programa que a gente vai baixar e instalar no computador para poder executar os programas Java. Então, o que ele gera são os bytecodes, né, que ele interpreta isso e executa. Então, essa máquina virtual
que a gente vai baixar, digamos que ela tem duas versões, a de usuário e a nossa agora de programador. Então, até hoje, se vocês nunca programaram em Java e só executaram, vocês baixavam a JRE, Java Runtime Environment, que é só para execução, é só o interpretador Java. Né? Pouco vocês não queriam compilar, não queriam programar, era só para executar, então ele é um pouco menor. Agora a gente vai baixar o JDK, o Java Development Kit, ou seja, Kit de desenvolvimento de Java. Que ele vem com o interpretador, vem com a máquina virtual, né? A máquina virtual é para interpretar e executar, mas ele também com o compilador, o Java C, o Java Compiler, com todas as suas bibliotecas. Né? Então, vou rodar o IRPF Profile, IRD, renda. Só preciso da máquina virtual. Beleza. Não, agora eu vou programar em Java, então a gente vai baixar o JDK. Alguns mitos, só para a gente fechar rapidamente. Java interpretado, porém, portanto, ele é mais lento. No início, a gente sentiu uma certa diferença, realmente, dessa lentidão do Java. Hoje, ela é mínima, praticamente imperceptível. Computadoras de time permitem que o Java seja executado com tanta rapidez quanto o C++. O PHP é interpretado, né? Ele é uma linguagem script que ela é compilado, na verdade, ela é compilado e interpretado de execução, Python também. Então, isso já não é mais um problema. Inicialização da máquina virtual e interface gráfica são sim lentas. Tá. Então, a primeira execução da máquina virtual, vocês vão ver o interpretador, a ferramenta que a gente for utilizar na primeira execução, ela é mais lenta. Aqui, uma bobeira, mas que eu já ouvi muito falar, então eu sempre deixo. JavaScript é uma versão simplificada de Java. Qual é a conexão do JavaScript e o Java? Nada. Zero. Zero, nada, nulo. Infelizmente, ou sei lá o que, os dois têm um nome que é incomum, né? Java. Eu não sei o que significa Java, de fato. Acho que eu já vi, mas não lembro. Então não tem nada a ver, né? JavaScript é uma linguagem de script, criada pela Netscape. Até os anos 2010, ninguém dava bola de JavaScript, eu mesmo não gostava. Achava uma linguagem muito bagunçada, basicamente servia para validar CPF, uma porcaria. E aí, em 2013, 2014, foi que deu a grande virada, virou uma linguagem. É tanto que a gente nem considerava linguagem de programação. Eu programo JavaScript. Não, querido. JavaScript não é linguagem. JavaScript é um acessório, né? Você programa para o web, é importante saber JavaScript. Isso mudou, né? Obviamente, JavaScript deu uma reviravolta. Agora chegamos efetivamente na prática da coisa. Não está molhando aí, né? Se estiver muito bem, eu falo. Vamos até agradecer essa chuvinha, porque quando não tiver chuva vai ser JDK. Então, essa é a nossa ferramenta de trabalho. Né? Ela não vem com nada gráfico, né? É simplesmente uma coleção de um diretório bin, que são os programas, compilador, interpretador, tem para teste, para debug, para gerar documentação, tem uma outra coisa, mas basicamente o Java e Java, que é a máquina virtual e o compilador. E aí as bibliotecas. Então a gente vai instalar, vai configurar, aperta tudo, isso fica para lá, não precisa ficar mexendo. Ferramenta a gente vai baixar a parte. Então no site da Oracle, vocês vão achar para baixar, ou para quem usa algo tipo Linux ou Unix, tem as ferramentas gerenciadoras de pacotes, por exemplo, no Linux, que é o que eu uso, dou um apt install PJDK na versão 11, né? Respondendo agora oficialmente a pergunta do Henrique, qual a versão. Professor, eu gosto de usar a mais nova, 16, pode usar, Henrique. Não vai dar nenhuma diferença para o que a gente vai fazer, tá? Só eu não sei qual é a versão que tem aí, né? Talvez se for compilar e tentar rodar em casa, aí ele vai dar um alerta. Por que a versão 11? Porque ela é a última versão Long Term Support. Suporte de longo tempo. De longo termo é estranho, né? Mas a ideia dessa sigla, que é muito comum no mundo Unix, por exemplo, eu uso Ubuntu, né? Há bastante tempo, praticamente desde a primeira versão.
Então, de tempos em tempos, eles lançam o STS, que é uma versão que eles dão suporte por mais tempo. É uma versão mais robusta. Então, não é toda a versão que é STS. Então, aí, todas as correções de bug e atualizações, eles focam mais nessas aí. Às vezes, tem umas que, por exemplo, a versão 14 do Java, depois da 11, acho que foi lá para 14. Também não faço ideia dessa bagunça aí para 16. A 14 já nem aparece, gente. Eu acho que era meio bugado. Então, eu fico na 11. Mas, mais uma vez, para a nossa disciplina, da 8 para frente, vai atender. Aí, da 8 para trás, é que tem bastante diferença. Mas, da 8 para frente, pouca diferença faz, tá? Então, fiquem aí à vontade. Ferramentas. Inclusive, eu não sei se está assim, mas tem algumas ferramentas. O NetBeans, que é o primeiro, que ele era da Sun, e aí, consequentemente, já vamos entrar no site, na Apache. E na época, você baixou, ele já vinha até com JDK tudo. Né? Também nos Unix e Linux você consegue baixar pelo gerenciador de pacotes. Então, mas, enfim. Essas são algumas, as mais conhecidas, ou as que eu mais conheço. Já usei um pouco de quase todas. A que eu menos usei é a IntelliJ, até porque, como eu falei, está muito pesada. Muito, muito pesada. Ela é fantástica, mas é muito pesada. Eu acho que daqui para baixo, seria mais leve. O Notepad é o mesmo Notepad, muito parecido com o do Windows, só que com, digamos, plugins, né? Para entender o Java, interpretar. Então, para quem quer algo leve, essa. Tudo bem? O Visual Code, que eu acho que se tornou uma das ferramentas mais conhecidas. Eu virei fã do Visual Code quando eu retomei a sala de aula ano passado e fui dar aula de PHP para a turminha. É uma ferramenta fantástica, extremamente leve. Eu acho um absurdo como ela é leve com tudo que ela oferece. E aí eu uso ela para PHP, uso ela para Python, uso ela para HTML, uso ela para LaTeX, que é a ferramenta que eu preparo meus documentos, meus slides. Então, uso para tudo. Mas para Java eu nunca investi muito, tá? Ela tem uma extensão, mas eu sou mais ainda tradicional no Java, eu vou numa das três. O JetBrains, ou IntelliJ, eu realmente abandonei, porque é pesado. E aí o NetBeans e o Eclipse são as mais antigas, as mais tradicionais, estão no mercado aí, sei lá, uns 20 anos, talvez não tanto, uns 15 anos. Eu usei Eclipse muito tempo, e aí o NetBeans, em 2004, 2005, eu estava no mestrado, inclusive, lançou essa versão para trabalhar com componente gráfico, que até hoje, ninguém fez nada parecido. Então, toda vez que a gente precisa do interface gráfica, eu volto para o NetBeans, porque ela ainda é melhor nisso. Mas se vocês olharem, eu vou executar já, ela já tem uma cara de interface de software antigo, sabe? E o Eclipse, eu acho que ele se atualizou mais. Por exemplo, o Spring, que eu falei, aquele framework do Java, que é o top do Java hoje, eles utilizam bastante o Eclipse. Tem muito plugin para o Eclipse. Então, eu acho que na média, tentando resumir a história, o Eclipse seria o melhor custo-benefício. Só que a gente vai no NetBeans depois por causa do Swift. Tá? E daqui a pouco a gente dá uma olhada. Então, como é que é o processo para a gente criar a nossa primeira aplicação de Java? E a gente, pelo menos hoje, a gente não vai utilizar nenhum deles. Tá? Na próxima aula a gente retoma e dá uma olhada. O processo da criação de um programa de Java é basicamente como qualquer linguagem de programação. Você cria um arquivo texto, né, com o seu código-fonte. No Java, a gente vai trabalhar como .java. Com o Java, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande em relação ao maiúsculo e minúsculo. Agora me fugiu o nome. Case sensitive. Obrigado. Tá difícil, mas vamos lá. Ou seja, sensível ao caso. O Java ele é sensível ao maiúsculo e minúsculo. Então, se a gente vai salvar o nosso arquivo aqui como olamundo.java, com o e o m,
dentro, quando a gente for declarar a nossa classe, tem que ser também com O e com I maiúsculo, tá? Senão, ele vai dar erro em compilação. A gente vai ter que ter bastante cuidado, não só com essa questão da sintaxe, por gerar erro de compilação, mas também porque a gente vai adotar algumas regras que são chamadas de code conventions, convenções de codificação, que são regrinhas padronizadas que o mundo utiliza. Por exemplo, toda classe começa com letra maiúscula. Toda variável ou atributo começa com letra minúscula, a segunda variável com maiúscula. Todo método também começa com letra minúscula e o segundo nome com maiúsculo. Então a gente vai conhecendo aos poucos isso, eu vou passando para vocês, tem documentos que detalham isso. Mas de primeiro passo para que a gente consiga compilar, né, esse cuidado de salvar o arquivo como .java com as letras iniciais sempre maiúsculas, que é o que a gente vai declarar dentro. Tá joia? Então, cria um arquivo Java, a gente cria o programa, né? Faz o nosso código lá dentro e depois compila. E o que seria um código Java basicão? Aqui só o processo de compilação. Então, aqui está o Java, tem o nosso compilador, o Javac, né, que eu falei dele, que vem no JDK. Quando a gente compilar der um Javac no nosso programa, ele não vai gerar o binário do sistema operacional, como a gente falou, ele vai gerar um .class, que tem um código próprio do Java, que é o bytecode. E só a máquina virtual sabe executar. Então, a máquina virtual executa o class que foi gerado no compilador do nosso código-fonte. Então, aqui ficou meio cortado, mas é a compilação. E aí, né, toda vez que eu for executar um programa Java, eu não vou só digitar o programa como vocês faziam em C. Eu tenho que fazer um Java, que é a minha máquina virtual. Dentro da máquina virtual, execute esse meu programa. Ou seja, interprete esse código em bytecode e gere algo para o sistema operacional executar o produto. Então, com esses dois passos, compilação e execução, a gente consegue executar o programa Java. Esse seria o código, o nosso primeiro programa, o Lamundo, aquela tradição, tem que ser, o primeiro programa tem que ser o Lamundo, senão você vai ser condenado por toda a eternidade na linguagem. Então eu gosto de respeitar. O que tem, na próxima aula, quando a gente for no fundamento, a gente vai analisar ele melhor. Aqui a gente não explorou. Mas a estrutura maior, que é a classe, né, definida lá em cima, o ponto de classe é o Lamundo, abre o bloco, fecha o bloco. Então, todo o programa Java vai estar ali dentro em várias funções, que a gente vai deixar o nome de função de lado e vai aprender que agora ela se chama de método. Depois a gente vai entender o porquê isso. E aqui é o método main, é o método principal, que no C também é main, né? Só que o Java ele é mais legal, porque ele é um public static void main string args. Ele é muito mais bonito, muito mais composto. E também a gente vai entender o porquê de cada palavrinha daquilo. Mas o main, né, que é o método, a função, quando você executa um programa, ele vai procurar, tem que ser exatamente daquela forma. Se eu colocar main maiúsculo, tentar executar, ele vai compilar. Mas na hora de executar, ele vai dizer, ó, não tem main, não posso rodar o teu programa. Então, todo programa, todo sistema tem um ponto de entrada. No Java, é esse mesmo. E para escrever uma mensagem na tela, também, printf é muito simplório, né? É muito mais legal a gente fazer o system.out.println. E foi aí. Então, assim, isso é um exemplo clássico, né? Enfim, toda linguagem faz seu Lamundo. Mas isso aqui também representa muito do que o Java apanha bastante, né? Você vai fazer isso em Python, quantas linhas você gasta? Quantos caracteres? 10. Aí você vai fazer em Java. É isso aí. Então, o Java ele é muito criticado, né? Hoje, é coisa muito dinâmica, é tudo muito rápido, produtividade. E aí chega uma linguagem mostrando isso. Então, o Java tem bastante que mostrar a que veio para poder justificar, escrever aí 100 caracteres, sei lá quanto, 6 linhas, né? Vamos tirar o comentário, para escrever um Lamundo. Mas foi assim que foi construída e é assim que vai ser. Tá joia? Então, como nós temos tempo,
9h45, né, Henrique? Vamos só testar essa compilação aqui. Se quiserem testar, senão o slide está no site, na página da disciplina, vocês testam em casa. Mas só para a gente ver, de fato, isso rodando. Eu não vou usar nenhuma ferramenta, vou usar o meu bloco de notas do Linux, tá? Só para a gente fazer da forma mais nua e crua. Então, eu vou chamar da classe Olá Mundo, abre e fecha o bloco. Então, né, tudo junto, respeitando maiúsculo e minúsculo. E o meu main está aqui, que é o public static void main. Né? Como eu falei, depois a gente vai entender a necessidade de cada uma dessas palavras. Esse parâmetro aqui, que é um vetor, esse nome aqui pode ser qualquer coisa, tá? É o nome de variável, mas ficou tão padrão args de argumentos, ou arguments, que acaba que a gente faz sempre assim. Esse aqui são os parâmetros de entrada que também tem no C, né? Quando você roda na linha de comando, quando você executa o Java. Você pode passar alguma coisa ou não. E o que o Henrique gostou ali, que é o systemout.println, ou só print, mas também tem um printf, a gente vê. O println, ele já escreve e dá uma quebra de linha, né? ln de line. Se você colocar assim, ele não quebra a linha. Então, ln ficou mais padrão. Olá, mundo. Olá, IFC, estamos de volta. Então, não é tão sofrido assim. Até porque, né, as ferramentas minimizaram muito isso. Né? Você faz um main, qualquer uma dessas ferramentas, ele já cria o método main para você. Então, eu vou salvar. Eu vou salvar no meu raiz. Não gosto muito disso, mas vou deixar ali. E vou salvar como Olá Mundo, exatamente igual, .java. Aqui, a minha ferramenta, ela não é das piores do mundo, ela já identificou, coloriu aqui, palavras-chave em verde, string nessa cor aqui, que eu não sei o que é, roxo, lilás, o resto preto. Não é o bicho, mas já ajuda. Aí eu vou no meu shell, né? O VI, só para matar a curiosidade, poderia ter feito no VI, né? É isso aqui, tá? Eu programei por 1 ano em Java. São dois editores diferentes. O Nano tem a mesma cara? Eu já não lembro do Nano. Deixa eu ver aqui. Não. Esse Nano, que legal, fazia tempo que eu não vi. Na faculdade, no mestrado eu fiz aqui na UFSC, o nosso cliente de e-mail era aqui. A nossa... Pouco existia ainda webmail, né? Tinha o Hotmail, durante o mestrado surgiu o Gmail, inclusive, mas basicamente é Hotmail, Ball, um ou outro. Mas quando você tinha uma empresa e você tinha servidor de e-mail local, né? Pouco tinha servidor gratuito, como tem hoje, então eles usavam isso aqui como cliente. Assim a gente via os e-mails. Nossa, faz tempo que eu virando. Mas é outro editor, é um editor modo texto, mas é outro. Ctrl X, nossa, faz anos esse aqui. E o VI é esse aqui. Só que aí o VI, você quer editar e você aperta I. Ó, já. Aí X você apaga. DD você apaga a linha. U você volta. Aí você quer salvar, você dá ESC 2.W. Quer ver? Substituir um caractere por outro. Era massa. Era 2 pontos, /S. Não lembro mais. Nem vou forçar a cabeça. Vamos compilar. Então tá aqui o meu Java. Eu dou um javac, olá mundo. Se ele não me der nenhuma mensagem, javac. Se ele não me der nenhuma mensagem, é porque deu tudo certo. Não deu nada. Se eu fizer qualquer coisa aqui, olá mundos. Tá. Ele vai permitir, sim, mas vamos lá. Aqui uma palavra-chave. Então, identificando. Então, basicamente, como qualquer outra linguagem, ele vai gerando aqui, mostra que foi na linha 3. Tá? Mas vamos voltar aqui.
Ó, agora eu achei que estava no Viagem, 2.x. É. E o Java, Olá Mundo, sem a extensão. Deixa eu dar um clique. Então veja que para compilar, eu ponho a extensão .java, mas na hora de executar, é sem extensão. Tá? E ele dá Olá Mundo. Então quem quiser testar, pode ficar à vontade, se não, em casa. E aí para isso, eu baixei o JDK, né? Deixa eu voltar aqui no slide. No caso, eu usei aquela linha de comando. Mas no site da Sun, ó, aí ele vem na página oficial do download, ele mostra a versão mais nova. O 16. Mas eu tô com essa aqui, 11. O que eu falei, eu tinha comentado antes ali, o 14 eles tiraram. Porque as outras são aqui, ó, 8, 7. Hã? Esse Java SE, vou falar rapidamente, eu já falei para vocês, é de Standard Edition. O Java, quando começou a crescer, ele se dividiu em 3. Era o Java SE, o Java ME e o Java EE. O Java SE é esse que a gente usa, as bibliotecas básicas, standard, padrão. O ME era de Micro Edition, que era justamente, e eu, para ser bem sincero, não sei se existe ainda, mas era para dispositivos móveis. No caso, na época, não existia smartphone, mas era para celulares comuns mesmo, antes do smartphone, tinha muito Java, e esses Palm Top, então essas aplicações eram com Micro Edition. E para sistemas embarcados, né? TV, carro, de onde rodasse Java. E o EE era esse Enterprise Edition, que era a parte web para grandes aplicações, que foi justamente essa parte que se enroscou ali um tempo e ficou tão ruim de usar que o pessoal foi deixando de lado e o Spring resgatou e deu vida nova. Então, o Java EE hoje é basicamente o que o projeto Spring ou Spring Boot, que eles chamam de ecossistema, né? Os caras são bons de marketing, né? Porque assim, ele tem tantos produtos, tantos projetos para trabalhar com cloud, toda a parte de segurança, a parte de banco de dados que ele implementa também é fantástica, você praticamente não mexe uma linha de SQL. Então, assim, o troço é poderoso. Então, o Spring Boot, ele basicamente substituiu o Java EE. Então, aqui, né, quem quiser baixar 16, a gente baixa a instalação, não tem nenhum segredo. Se não, quem quiser, a 11. Tá joia? Aí, na próxima aula, quando a gente entrar nos fundamentos do Java, aí a gente vem para as ferramentas. Esse aqui é o NetBeans. Eu acho que já estou com a versão mais nova, que eu usei na disciplina anterior agora de sistemas distribuídos. Então, veio aqui a primeira carga. Mas essas ferramentas, né, em defesa do Java, elas são tudo meio pesadas. Meu computador, sei lá, é um Core i5 já meio velho, não foi tão pesado assim, né? Então, vejam que a cara dele não é a cara do sistema operacional. Não é a cara do Linux, ou se estivesse no Windows, ia ser a mesma coisa, é a cara do Java. Esses ícones, essas fontes, é tudo da própria biblioteca de interface gráfica do Java, que é o tal do Swing. Né? Que, como eu falei, a gente vai conhecer mais para frente. Então, ele tem uma carinha meio estranha, mas funciona bem. O Eclipse, deixa eu ver se eu tenho aqui. O Eclipse, eu acho que ele envelheceu melhor. Né? O NetBeans tem cara de velho. O Eclipse é uma versão. Então, assim, era uma disputa, aí os fãs de cada um, não sei como é que está isso no mercado, estou falando no mercado faz tempo, mas era uma disputa de quem defendia Eclipse e quem não defendia Eclipse. Mas eu acho que o Eclipse ele sempre foi maior. Apesar de eu gostar muito do NetBeans, eu acho que o Eclipse ele sempre teve mais domínio do mercado. E ele tem muito plugin para muita coisa. Tem já uma carinha mais moderna. Isso aqui é Spring. Java com
com as bibliotecas Spring. Legal, né? É lindo de ver isso. Então, ferramenta, vou deixar vocês bem à vontade. Eu acho que eu já vou partir para o NetBeans, a partir da próxima aula, para a gente se acostumando, já que a gente vai ter o Java Swing. Mas, mais uma vez, vocês fiquem bem à vontade. Pessoal, eu até achei que a gente ia terminar antes, eu ia liberar vocês um pouco mais cedo, sendo a nossa primeira aula. Mas, tanto tempo sem falar, sem dar aula presencial, a gente se empolga, né? A turminha, quase eu dou uma... Já eu desligo aí para gravar para vocês. Voltei no fim da chamada presente. Vamos responder. Mas depois eu vejo como é que ficou a transmissão, se funcionou bem. Tá joia? Então vamos encerrar aqui. Tchau para vocês de casa. Para a gravação. Depois eu posto.